Fala, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a prova da GCM de Valparaíso, né? A banca já disponibilizou tanto a prova quanto o gabarito preliminar. E nós vamos fazer aqui uma correção e um breve comentário da parte de conhecimentos específicos, tá? Então não vou abordar eventualmente as outras disciplinas dessa prova. Mas antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, assim você fica por dentro de tudo que acontece nos concursos da GCM. Você vai encontrar aqui análise de edital, revisões de véspera, aulas, enfim, não deixe de acompanhar a gente, ficar por dentro, beleza? Outro detalhe importantíssimo, já presta atenção. Nós criamos um grupo dos aprovados na GCM de Valparaíso. Então, se você foi aprovado, faz tua correção aí, acompanha tudo certinho, as publicações oficiais da banca e acessa o link que está aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de entrar. Vai por mim, acessa o grupo. A gente criou justamente com os aprovados para que a gente possa aí trocar ideia em relação a esse concurso. Maravilha? Então, já pausa o vídeo, já faz isso, senão você vai esquecer. E vamos comentar essa prova. Galera, eu acho um trabalho muito ingrato comentar a prova, né? O nível de dificuldade da prova, porque os alunos sempre vão ficar com a sensação de que, para mim essa prova foi tranquila, o outro vai falar, não, essa prova foi muito difícil, e é óbvio que a gente consegue fazer uma análise fria, né, racional do nível de dificuldade da prova, mas sabendo que esse nível, a tua percepção de nível de dificuldade vai variar conforme o teu preparo. Então, às vezes, teve um assunto que você viu uma vez e não revisou, e caiu uma questão disso, você vai falar, nossa, caiu uma questão desse assunto, prova difícil, tá? Então, eu acho uma tarefa muito ingrata fazer essa análise. Dito isso, quando a gente olha o histórico da banca, a gente olha questões antigas, eu realmente encontrei aqui uma ou outra questão que eu falei, nossa, a banca deu uma forçadinha maior aqui. Mas isso não significa, na parte de conhecimentos específicos, não vou analisar as outras matérias, isso não significa que foi uma prova difícil, uma prova impossível, nada disso. Eu acho que nós tivemos, sim, um bom nivelamento, e talvez, quando eu digo um bom nivelamento, nós vamos ter questões muito fáceis, médias, difíceis e muito difíceis. Aqui eu acho que não teve nenhuma muito absurda de difícil e talvez uma ou outra que foi muito fácil. Então, o resto da prova, levando em conta que eram 20 questões, fica ali naquele meio do caminho que para algumas pessoas pode ser difícil, para outras elas podem olhar e falar, eu revisei esse assunto, eu tinha domínio desse assunto, então estava tranquilo. Então, eu gosto quando uma prova vem assim, equilibrada, vamos colocar essa palavra, ok? Vamos analisar, então, as primeiras questões. Então, questão 21, leia o caso a seguir. A Guarda Civil Municipal dirigiu-se a uma ocorrência em um bairro afastado da cidade. Ao chegar ao local, criminosos utilizando armas de uso restrito abriram fogo contra a viatura, efetuando vários disparos contra as forças de segurança, acertando-a no braço. Galera, aqui a banca indica o gabarito letra C, e na minha concepção está correto, tá? É um homicídio doloso com intenção, qualificado tentado. Por quê? Abriram fogo contra a viatura, arma de uso restrito, já não é homicídio culposo. Homicídio doloso qualificado consumado. Que eu saiba, ninguém morreu aqui ainda. A história não me contou nada. E muito menos uma lesão corporal simples consumada. Aqui é um homicídio tentado. A ideia era causar a morte. Quando você efetua vários disparos contra as forças de segurança, você sabe que eventualmente a pessoa que está lá pode receber um disparo e morrer. Então é um homicídio qualificado tentado, e aqui a qualificadora reside no fato de se tratar de crime contra as forças de segurança, uma novidade legislativa que tivemos aí, se não me falha a memória, 2025. Então, questão bem interessante, gabarito letra C. Questão 22, de acordo com a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do SUSP, como devem atuar as guardas municipais? Galera, gabarito letra A. Devem atuar de forma conjunta e integrada, são as duas palavrinhas-chave que a lei do SUSP gosta muito, conjunta e integrada, com as polícias federal, civil e militar, compreendendo as atribuições de cada instituição na melhor prestação das atividades de segurança pública. As guardas não devem se abster, deixar de realizar a prisão em flagrante, não.
podem usar arma de fogo desde que os agentes estejam atuando em destacamentos. Não, também não tem esse requisito. E as guardas municipais se submetem às decisões do Poder Executivo, que cumpre determinações do Judiciário, não, aí embolou tudo, tá? Então, gabarito aqui, de fato, letra A. Questão 23, essa eu achei simples, porque veja só, em um programa de televisão, um político afirmou que as pessoas de uma determinada região do país eram preguiçosas, incapazes de trabalhar, com pouca capacidade cognitiva e que procriavam apenas para receber benefícios sociais. Em razão de tal conduta, o MP apresentou denúncia iniciando um processo penal contra o referido político. Gente, gabarito, letra D. No caso apresentado, a atuação do MP foi correta ao apresentar a denúncia, pois a conduta do referido político se enquadra como crime de racismo. A gente já elimina, deveria ter solicitado ao judiciário requerimento de arquivamento, liberdade de expressão, depois fala aqui que a pessoa atacada não foi individualizada, a gente já eliminaria, ok? E aí, nesse caso, é um crime de racismo, previsto na Lei 7.716, ok? Questão 24, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Olha só, a Lei Federal 3.022 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto das Guardas Municipais, estabelece várias normas sobre a criação, instituição e organização administrativa destas. De acordo com a referida lei, as guardas municipais podem ser criadas por emenda à Constituição do município? Negativo. Ter seu inspetor-chefe destituído somente pelo quórum de 2/3? Nada a ver. Isso aqui eu nem estou olhando o inspetor-chefe, ok? Ser criadas é o gabarito, letra C, mediante consórcio público por municípios limítrofes que utilizarão os seus serviços reciprocamente de forma compartilhada. Ctrl+C, Ctrl+V, se não me falha a memória do artigo 6º do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Se eu estiver falando besteira aqui, por favor, me corrija. Ser subordinados apenas ao delegado de polícia, aqui a gente já eliminava. A guarda não é subordinada nem à Polícia Civil, nem à Polícia Militar. Questão 25, também tranquila, tá? É requisito para investidura no cargo de Guarda Civil Municipal. Alternativa B, a idade mínima de 18 anos, cumprida as obrigações militares e eleitorais, ok? Nada a ver com o país de Mercosul. Investigações sociais perante o Poder Executivo não é Poder Executivo e não é nível superior de escolaridade, mas sim nível médio. Questão 26, trabalhando aí o artigo 5º, ok? A relação entre o primado da dignidade da pessoa humana e os direitos e garantias fundamentais previstos nesse artigo 5º caracteriza-se pelo reconhecimento de que tais direitos e garantias, a alternativa correta, a letra C, integram um sistema de proteção da pessoa fundamentado na dignidade da pessoa humana com aplicabilidade direta e imediata. Quando eu estou falando do artigo 5º, conjunto de direitos e garantias fundamentais, eu estou falando de um sistema de proteção, uma série de direitos que está fundamentado cuja base é a dignidade da pessoa humana, ok? Não vou falar em normas pragmáticas de orientação de atuação estatal, não vou falar de limitações jurídicas de soberania popular, a gente não está limitando nada, pelo contrário, estamos garantindo direitos e muito menos representam prerrogativas condicionadas à edição de legislação infraconstitucional. O artigo 5º produz efeitos por si só, ele não precisa de uma legislação infraconstitucional, uma outra lei para funcionar. Questão 27, gabarito que a banca indica aqui, letra B, e é o correto. O exercício das funções de segurança pública, essa eu achei super interessante. Impõe ao Estado o dever de proteger a sociedade e, simultaneamente, respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, observando critérios jurídicos que orientam a atuação dos agentes estatais. As diretrizes que regulam o uso da força pelos agentes de segurança no Estado Democrático de Direito estruturam-se a partir de parâmetros jurídicos que visam assegurar. Aqui você podia fazer um link com os princípios mínimos de atuação do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Uso progressivo da força, gabarito letra B. A adoção de medidas progressivas e proporcionais, compatíveis com a situação concreta e orientadas pela proteção da integridade das pessoas envolvidas. Aqui a questão está trabalhando aquele dilema. O Estado precisa, sim, proteger, né, desempenhar as funções de segurança pública, o dever de proteger a sociedade, mas também de respeitar os direitos fundamentais. E esse equilíbrio vem justamente com o uso progressivo da força, por exemplo, quando eu tomo medidas ali avaliando a situação e empregando a força que eu acho necessária. Questão 28, gabarito letra D, questãozinha de direitos humanos. Os instrumentos normativos internacionais de direitos humanos, ratificados pelo Brasil, estabelecem parâmetros que orientam a atuação estatal, em especial no que se refere letra D. Até trabalhamos uma questão similar na nossa revisão final. Proteção da pessoa humana mediante normas que orientam a conduta dos agentes públicos
e a formulação de políticas compatíveis com os direitos fundamentais, né? Então, quando eu tenho instrumentos normativos internacionais que orientam, olha aqui, ó, a atuação do Estado e seus agentes na promoção e proteção dos direitos humanos, já fica mais simples de matar a questão. Proteção da pessoa humana mediante normas que orientam a conduta dos agentes públicos. Ó, tô linkando aqui com o que a própria questão trouxe. Beleza? Questão 29. O artigo 37 caput da Constituição Federal de 88 dispõe que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nosso querido LIMP. O enunciado segundo o qual o administrador público deve comportar-se no desempenho da função administrativa, conforme uma ordem ética acordada com os valores sociais prevalentes e voltada à realização de seus fins, tendo como elementos a honestidade, a boa-fé, a lealdade e visando a uma boa administração, corresponde ao conteúdo de qual princípio da administração pública? Galera, gabarito letra D. Aqui eu não estou falando de eficiência, fazer as coisas ali com o máximo desempenho perfeito, eu não estou falando de impessoalidade, que é quando você coloca o foco na pessoa e não na função pública, muito menos em legalidade. Quando eu falo ordem ética, valores sociais, honestidade, boa-fé, o que te lembra? Moral, beleza? Gabarito letra D, o princípio da moralidade. Questão 30, o conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídico-normativa confere aos agentes administrativos, a fim de permitir que o Estado alcance as suas finalidades de interesse público, constitui o conceito de poderes administrativos. À vista disso, as atribuições de apurar infrações funcionais e aplicar sanções administrativas definem o poder administrativo. Letra B, disciplinar. Também vimos isso na nossa revisão final, ok? Eu estou falando do poder disciplinar quando eu falo da capacidade que a administração pública tem de aplicar sanções em seus próprios membros, em seus próprios agentes e servidores, ok? Questão 31 aborda a Lei 10.406 de 2002 dos bens públicos, né? Diz o seguinte: conforme a regulamentação prevista na Lei Federal sobre os bens públicos, os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração pública federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias, são classificadas como de uso letra C especial. Aqui não tem segredo, não tem muita doutrina, reflexão. Falei aqui nesse conceito, bens de uso especial, letra C. Vamos lá para a questão 32. Mais uma de constitucional. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece em seus artigos 1º a 4º os princípios fundamentais que estruturam o Estado brasileiro. O teor dos princípios fundamentais previstos nesse artigo caracteriza-se por, e aqui talvez eu encontre a dificuldade de alguns alunos, porque, veja, são questões aqui que vão constitucional, mas não da forma que a gente está acostumado, perguntando quais são os fundamentos, quais são os objetivos, os princípios que regem as relações internacionais. Aqui eles cobram um conhecimento um pouco mais teórico. Gabarito letra B. O teor dos princípios fundamentais caracteriza-se por orientar a atuação do Estado, fixando fundamentos, objetivos que estruturam o sistema constitucional brasileiro. Gabarito letra B. Questão 33, mais uma de constitucional, que vai te cobrar um conhecimento dos artigos 18 e 19. A função constitucional das normas previstas nesses artigos caracteriza-se por, gabarito letra A, estabelecer a composição da federação e os limites institucionais de atuação dos entes federativos no Estado brasileiro. Não estou falando em regular a estrutura institucional com ênfase poder judiciário, não estou falando em disciplinar a atuação na ordem econômica, nem em definir a organização administrativa da União, funcionamento interno de ministérios. Não, eu estou estabelecendo a composição da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e os limites institucionais de atuação de cada ente federativo. Questão 34, mais uma de constitucional. Constituição da República de 88 consagra princípios que estruturam a atuação da administração pública, assegurando que o exercício da função administrativa ocorra em conformidade com os valores do Estado democrático de direito. O conjunto de princípios constitucionais que rege a administração pública, previsto no artigo 37, cumpre a função de
Gabarito letra C, orientar o exercício da função administrativa. E aqui eu consigo resolver mais facilmente lembrando do LIMP. Fixando parâmetros jurídicos de legalidade, ó, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estou falando do artigo 37, caput. Matei aqui a questão. Questão 35. Vai cobrar um conhecimento do caput do artigo 144. Né? Então, o artigo 144 da Constituição disciplina a segurança pública no Estado brasileiro, definindo sua finalidade constitucional e estabelecendo os parâmetros gerais para sua atuação no âmbito da ordem jurídica. No contexto do sistema constitucional vigente, a segurança pública pode ser caracterizada juridicamente como, em outras palavras, aqui eu vou utilizar o conceito do caput do artigo. Gabarito letra D. Função estatal, destinada à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio nos termos da Constituição Federal. Tranquilinho? Artigo 36, noções de direito processual penal. Então, vai cobrar um conhecimento de inquérito policial. O inquérito policial é compreendido no ordenamento jurídico brasileiro como um procedimento que tem por finalidade a colheita inicial de elementos informativos. O IP é caracterizado quanto à sua natureza jurídica como um procedimento. Questão manjada, batida já as características do inquérito. Gabarito letra A. Administrativo e instrumental, voltado à apuração da materialidade da autoria da infração penal. O inquérito serve para responder essas perguntas. Quem cometeu o crime, como cometeu, de que forma, como que as coisas aconteceram. Cuidado com esse contraditório, cuidado com esse processual, cuidado judicial e sancionatório, destinado à aplicação imediata das consequências. O inquérito não vai ter sanção ali. Ele é justamente para dar uma certa robustez para, eventualmente, quando eu tiver persecução penal, Ministério Público e um processo. Questão 37, mais uma batida. Nas provas, crimes contra a administração pública. O crime de concussão previsto no artigo 316 do Código Penal caracteriza-se pela conduta do funcionário público que em razão da função. Gente, gabarito letra D. Falei de concussão, eu vou buscar o verbo exigir, ó. Aquele que exige para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela uma vantagem indevida. Ok? Tranquilinho aqui, artigo 316 do Código Penal. Questão 38, essa daqui já é mais interessante, ó. Leia o caso a seguir. B faz um único disparo de arma de fogo para matar S. No entanto, além do homicídio pretendido, o autor acaba por lesionar F sem intenção, é aqui que se resolve a questão, ó. Sem intenção, após transfixação do projétil da arma de fogo. Considerando o caso apresentado e os termos do Código Penal, B responderá por concurso formal próprio, com exasperação, sobre a pena mais grave. Não vou falar em concurso material. Não se trata de um crime continuado. Poderia ficar em dúvida, mas não é concurso formal impróprio, mas sim próprio. Ok? Tranquilinho? Questão 39 e 40 fecha com o tema ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então tem aqui a questão do texto, ó, Sala Lilás, acolhimento institucional e proteção de crianças e adolescentes. 39, letra da lei, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando o atendimento institucional realizado na Sala Lilás, a atuação estatal orienta-se pelo dever de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes a... Gente, gabarito letra C. Se eu estou falando do ECA, ó, vida, saúde, alimentação, educação, esporte. Olha como as outras alternativas fogem do padrão. Isso aqui pode ser considerado uma questão bem tranquila. Não vou falar de investigação criminal. Não vou falar de persecução penal do agressor, interrogatório, prova tarifada, nada a ver com ECA. E não vou falar em recolhimento compulsório, controle de conduta, restrição de liberdade. Essa questão aqui bem tranquila. E por último, a 40 também bem tranquila. Gabarito letra A. Olha só. Considerando a leitura conjunta do ECA com o Código Penal, a imputabilidade penal é definida no Brasil a partir de critérios distintos, segundo os quais os menores. Galera, resposta alternativa A. Os menores de 18 anos são inimputáveis por requisito biológico, enquanto os maiores de 18 anos podem ser inimputáveis por requisito psicológico. Aqui eu tenho, menor de 18 anos é inimputável. Não quer... Ah, mas ele já tem noção, ele já sabe que é errado. Critério biológico, requisito biológico. É menor de 18? Acabou a ser inimputável. Agora, maiores de 18 também podem ser inimputáveis. Você vai lembrar
do artigo 26 do Código Penal. Ok? Desenvolvimento mental, incompleto ou retardado, não era, ao tempo da ação, omissão. Ok? Então, questãozinha aqui bem tranquila também. Galera, não vejo, para a gente finalizar aqui, não vejo nenhuma possibilidade de recurso, tá? Pelo menos nesse gabarito preliminar, na parte de conhecimentos específicos. É óbvio que às vezes a gente pode deixar passar alguma coisa também, somos humanos, então, se ainda assim, ainda aqui com o vídeo, você ficou com dúvida de alguma questão, deixa aqui nos comentários, beleza? Que a gente vem analisar novamente, mas bem tranquilo no primeiro momento, não vejo possibilidade de recurso. Já falei, uma prova de nível médio, né, com uma ou outra questão muito fácil, uma ou outra questão difícil e ali um padrão bem consistente que pode ser visto com dificuldade. Talvez se faltou ali aprimorar e lapidar alguns assuntos. Maravilha? Finalizamos então. Não se esqueçam de acessar o grupo dos aprovados, está aqui com o link na descrição desse vídeo. Não deixa de entrar, certo? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos!